Shalom a todos! Voltamos aqui para abordar mais um assunto que pode contribuir para aumentar o nosso conhecimento, nossa fé, nosso respeito pelo Deus Altíssimo, o Criador, o Todo-Poderoso Senhor Jeová. Nós vamos também falar um pouquinho sobre as regras de tonicidade da língua hebraica, relacionada com algumas letras que está dentro do escopo da área de fonologia, né? Vamos ver aqui correlações fonéticas sobre volume do som das letras, né? Tonicidade, e como isso também nos ajuda a aumentar nosso conhecimento, nossa convicção sobre o que temos na Palavra de Deus, também auxiliado pelos manuscritos. Se você se interessa por esse assunto, se você gosta do nome divino, quer aprender um pouco mais, então nos acompanhe. É muito importante também fazermos uma reflexão teológica, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é nosso exemplo. E lá em Apocalipse, ele pediu para João escrever: aquele que vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Sim, Jesus Cristo adora ao Pai. O Pai, Jeová, é o seu Deus. Foi Jesus quem disse em Apocalipse 3,12. Podemos conferir também em Apocalipse 3,14. O que queremos destacar aqui é que o nome do Pai, o Deus de Jesus, é muito importante. Inclusive, ele fez questão de tornar conhecido o nome do Pai e até mesmo colocará esse nome sobre aqueles que vencerem. Então, aprendemos dessas palavras de Jesus que o nome do Pai continua sendo importante. Alguns acham desnecessário, desinteressante, ou até mesmo mostra um pouco respeito. Mas é muito melhor seguirmos o exemplo deixado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Também queremos lembrar das palavras que foram registradas no livro de Apocalipse, quando ali no capítulo 14, versículos 6 e 7, ficou registrado que vi outro anjo voando pelo meio do céu e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo: temam a Deus e dê-lhe glória. Então, o objetivo do assunto que estamos tratando aqui é exatamente fortalecer a nossa fé, o nosso respeito, nosso conhecimento, a fim de que nós possamos ser melhores seguidores de Jesus Cristo, temendo a Deus e dando glória. E é digno de nota que, nesse texto, ficou claro que pessoas de todas as línguas fariam isso. E isso inclui a língua portuguesa. Sabemos que na época dos apóstolos, as pessoas disseram: nós ouvimos eles pregando na nossa língua. Ou seja, os apóstolos não falavam só hebraico ou só grego. Eles falavam na língua que as pessoas poderiam entender. E essa foi a vontade de Jesus Cristo como cabeça da congregação. Essa também foi a vontade de Jeová Deus como Pai. Isso significa que Jeová Deus aceita a adoração das pessoas também em língua portuguesa. Não há exclusividade só para o hebraico, não há exclusividade só para o grego. Podemos adorar a Deus em língua portuguesa, conforme o livro de Apocalipse nos mostra, e também toda a historicidade dos Atos dos Apóstolos. Sendo assim, é de fato desproporcional o preconceito que se tem com a pronúncia do nome divino em português, Jeová. Afinal de contas, esse nome, em língua portuguesa, ele tem muita legitimidade e base nos manuscritos em hebraico, conforme vamos ver aqui adiante neste vídeo. Bem, mas se queremos falar sobre as regras de tonicidade, é muita coisa para se falar sobre isso. Por isso, nós vamos falar apenas aqui, nos concentrar nas vogais longas e em duas delas. Vamos nos concentrar na vogal longa A, chamada também de kamats ou kamets, e também a vogal longa E, também em hebraico se chama serê. Alguns falam só serê ou tserê. Então, são vogais longas.
já vamos entender o propósito dessas duas vogais que a gente vai tratar aqui. Mas é importante que você entenda que vogal longa que a gente está falando é o som forte, tônico. Tá? Então, essa tonicidade forte A, kamats, ou serê, é importante dentro da língua hebraica e você vai perceber aqui outros detalhes a mais. Vamos seguindo. Talvez você já tenha conhecimento ou esteja entrando em contato com essa informação agora. No hebraico, nós temos pelo menos 3 tipos de A, que são as vogais. Temos a vogal A forte, tônica, que é também longa, né? A kamats ou kamets. Então, a gente tem aqui o símbolo representando a sonoridade, o som bem forte, né? De A. Para kamats, aqui temos esse símbolo representando a tonicidade no máximo, porque é o A mais forte que tem. Nós temos outro tipo de A, que é um A breve, como se fosse médio. Né? Um A breve, que é o patar. Chama assim em hebraico, patar. Que no meio vocês estão visualizando, ele é como se fosse um traço mesmo. É uma letra A breve, é uma vogal também, e chama de patar em hebraico. E nós temos uma semivogal A. Uma semivogal A, como assim? O som bem fraquinho de A. Semivogal. Reduzido, então, aqui ao máximo. Vocês estão vendo aqui esse símbolo do volume? É isso mesmo. É uma semivogal e o nome em hebraico é Hatef Patar. Hatef Patar é uma semivogal A. Significa que, tonicamente, sonoramente, já está reduzido ali o som ao máximo que pode, tá bom? Por isso que se constitui uma semivogal. Quando a gente usa essa palavra hatef, em hebraico quer dizer metade, como se fosse metade de um A. Se você olhar o A médio, breve, patar, é só um traço, né? Esse traço também está aqui, ó. Agora, esses 2 pontinhos aqui são acrescentados para dizer que agora é uma metade, certo? Então, por isso, hatef patar, que faz parte das vogais, das semivogais hatafim. Esses 2 pontinhos também alguns falam shevá, e nesse caso, shevá composto, porque está composto aqui com o traço do A do patar. De qualquer modo, aqui é uma semivogal, hatef patar, do grupo das vogais hatafim, ou seja, das semivogais, das vogais pela metade. Bom? Ok. Falamos aqui de A forte, depois A breve e agora de semivogal, que é pi, muito breve, até patar. Vamos seguir então. Bom, as vogais longas também podem sofrer redução sonora. Pode reduzir para vogal curta ou mesmo para semivogal. Vamos conhecer aqui no caso da letra E. Bem, nós temos a de serê, que é o E longo. É uma letra E longa. Por isso, esse símbolo aqui ao lado, para você visualizar e entender que na tonicidade, na escala tônica, é uma vogal plena forte. Tônica mesmo, tá bom? E são esses 2 pontinhos que marcam esse E forte, longo. Agora, temos aqui também a redução, né? Para uma vogal agora breve, com som de E, que é a segol. Esses 3 pontinhos aqui, ó, então em hebraico chama segol. E tem esse som forte aberto de E. Agora, reduzindo ainda mais, nós temos outra semivogal, que é chamada de hatef segol. Hatef já vimos que significa metade, não é? E segol pega essa letra E aqui, ó, esses 3 pontinhos, e coloca junto com esse shevá, que aí fica hatef segol, é uma semivogal. É um E já com som muito rápido, muito breve mesmo. Então, aí é uma semivogal. Bom? Então, na escala de som, aqui temos o mais forte, serê. Depois temos o breve, segol. E, bem rápido ainda, muito abreviado mesmo, a semivogal, até segol. Então, do mais forte para o mais breve, tudo bem? E
No caso, as palavras, quando vão sendo compostas, essa tonicidade aí vai estar envolvida em um momento ou outro. Bom, do mais forte pode reduzir para uma semivogal, tá bom? E nesse caso, vamos também aqui ver alguns exemplos. Vamos voltar agora para a letra A, e nós temos uma afirmação aqui para nos ajudar. Vogais tonicamente longas, fortes, reduzem em sílabas alongadas, que seriam proparoxítonas. Espera aí. Vogal longa e forte. Vamos falar da letra A, né? A camatis. Ela pode vir a ser reduzida, né? Ela pode vir a ser reduzida para uma semivogal. Aqui nós temos em hebraico o A, camatis. Temos esse símbolo aqui de redução do som para uma semivogal E, um shevá. Então, esse som forte de A, em alguns casos, pode acontecer dele ser reduzido tonicamente, foneticamente, para semivogal E. Quando que isso vai acontecer? Quando, em hebraico, ocorrer uma situação de sílaba alongada, que para a gente, em língua portuguesa, a gente veria como uma proparoxítona. Mas no hebraico não há essa condição tônica de proparoxítona. As sílabas mais fortes são sempre ou a penúltima ou a última. Então, quando seria a primeira, que poderia vir a ser a forte, a mais forte, essa condição lá no hebraico não se sustenta, e é por isso que o A forte acaba sendo reduzido para se tornar um E, uma semivogal E, para que não haja, então, para que não ocorra essa sílaba com a tonicidade que, para a gente, aqui em língua portuguesa, seria a proparoxítona. Nesse caso, a primeira sílaba, se fosse em hebraico a mais forte, a gente chamaria de antepretônica ou propretônica, como alguns preferem, né? A antipretônica ou a propretônica em hebraico sendo a mais forte, a mais tônica, isso não acontece. Então, para não acontecer, ocorre uma modificação. Como assim? Olha só. Essa condição aqui que eu coloquei esse exemplo, praticar, essas 3 sílabas aqui, isso é língua portuguesa e eu coloquei de trás para frente, lógico, para que você associe com o hebraico, com a condição do hebraico, que seria uma proparoxítona. Essa condição ocorre em língua portuguesa, mas na língua hebraica não. E para não acontecer isso, essa condição de sílaba mais forte no início, quando a palavra é alongada, então lá no hebraico eles têm uma estratégia. A língua deles tem um fenômeno que a gente chama de redução. Pega esse A forte e agora transforma numa semivogal E, chamada shevá. Então, isso está dentro das regras da fonética do hebraico. As melhores gramáticas mostram isso, tá bom? Se você tiver aula com os bons professores, eles vão te mostrar isso. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Olha só, na Bíblia nós encontramos em Neemias 11:10 o nome de uma pessoa chamada Jaquim. Significa Iá levantou. É o significado, como se fosse Iá é uma abreviação do nome divino. Iá levantou. Isso é muito comum entre os judeus porque, para eles, colocar o nome divino nos filhos é uma busca por bênção. Não significa proibição e nem pecado, é uma busca por bênçãos. Inclusive, se baseiam lá em Números 6:24 a 27. Muito bem, aqui nós temos o nome Iaquim. São 2 sílabas. Você está vendo aqui grifado de vermelho, marcado de vermelho, Iá. E depois, Kim. Ok, são 2 sílabas. Veja que aqui esse nome começa com a letra iode, ou Y, que é uma consoante, e tem a forte, camatis, a vogal A forte aqui. Ok, aí no caso
são 2 sílabas. Então, nesse caso, está tudo bem com a escrita desse nome. Agora, o que a gente quer visualizar é quando esse mesmo nome tem a sua forma mais longa. O que acontece? Vamos ver um exemplo? Dentro da própria Bíblia também. Vamos seguir. Esse nome, Iaquim, tem a forma mais longa, que é Iecamia, que em português a gente traduz como Jecamias. Está lá em 1 Crônicas 3,18, o nome desse personagem, tá bom? Inclusive, vocês têm aqui, um pouco abaixo, a Bíblia Hebraica Transliterada Online, que você também pode estar indo lá no site deles, consultar, é online, é gratuito, e visualizar também, tem tanto a palavra em hebraico, tem a transcrição do que está no sistema de escrita em hebraico, para que a gente possa ver as letras aqui em português, para o nosso sistema de escrita latino, e depois também tem a tradução. Então, é até vantajoso, né, observar esse tipo de Bíblia. Tudo bem, temos aqui a palavra Iecamia, em hebraico, Jecamias. Perceba que agora a letra Iod, o Y, vem acompanhado uma letrinha semivogal, Shevá. Houve aqui aquela redução que a gente indicou, que as gramáticas do hebraico registram também. O que aconteceu? Como a palavra ficou maior, ela foi alongada, o nome Jecamias é maior do que Jaquim, então nesse caso, há uma redução de Iá para Iê, certo? Isso é um fenômeno natural que ocorre com várias palavras dentro da língua hebraica. Aqui eu vou colocar em perspectiva os dois nomes para ficar mais fácil da gente ver a mudança. Iaquim, a forma curta. Iecamias, Iecamia, a forma mais longa, o nome mais longo. Os dois significam a mesma coisa. Iá levantou. A diferença é que essa forma curta, ela suporta a Kamates. Já que essa forma mais longa da palavra Iecamia, então, como alongou, a palavra ficou maior, o que acontece? Essa Kamates não pode ficar aqui sozinha. Não pode como assim? Porque dentro da fonética do hebraico ela não resiste. Então, a língua cria essa estratégia para que possa dar continuidade à palavra sem ferir a sua própria gramática. Então, esse E aqui sozinho se junta com o K, que é um Q e um A embaixo, patá. Aí forma a primeira sílaba, Ieka. E a segunda sílaba, Mia. Aqui esses dois pontinhos embaixo está marcando que em cima desse Me não vem nenhuma vogal. Então, por isso, a gente lê Mia. Mia. Ok? Então, a segunda sílaba. Agora está tudo certinho. Mas você consegue ver que o fenômeno que a gente disse que acontecia, da vogal tônica forte e longa, A, Kamates, se reduzir para semivogal E, Shevá, você está vendo aí a prova concreta de que ele acontece. Tem outros vídeos aqui no canal também mostrando exemplos. Mas a gente pode avançar, tem coisa mais interessante aqui nesse sentido, tá? Como, por exemplo, a palavra Iá. Ela é com a Kamates, forte. Agora, o nome Iehová, que é o nome completo do Deus Todo-Poderoso, Iá é a abreviação, Iehová é o nome completo. Alguns estranham por dizer assim, mas se termina com A, como é que começa com Iê? Deveria ser Iá, né? E não Iê. Mas, na verdade, a pessoa talvez não tenha tido a oportunidade de estudar mais profundamente esse assunto, de acordo com as regras de tonicidade do hebraico. Por quê? O Iá, lá no início, ele não tem condição de se manter com esse som. A Kamates não se mantém no que seria uma antipretônica, uma
pretônica ou, em português, uma proparoxítona. Por isso ocorre a redução de Iá para Iê. Agora, a questão do O, da vogal O, é porque o nome divino, de fato, ele tem outra vogal, que é a letra O, Ierro. Se fosse para não ter a vogal O, nos manuscritos ocorreria, no tetragrama, esse sinalzinho aqui embaixo da letra Re, para mostrar que não tinha uma vogal. Acontece que os manuscritos mostram Iehová mesmo. Ou, em alguns casos, quando tem variação, eles não marcam aqui embaixo, dizendo que não tem vogal lá em cima. Não vamos encontrar nenhum manuscrito fazendo isso. Então, a forma Iehová, ela está de acordo com as regras da fonética do hebraico. A primeira sílaba, Ierro. A segunda, Vá. E elas estão em harmonia. Além do mais, alguns diziam assim, não, mas o tetragrama a gente desconhece as vogais. Bom, talvez algumas pessoas não tivessem acesso aos manuscritos, mas agora qualquer estudante sério da Palavra de Deus pode ter acesso a vários manuscritos online e gratuito. Por exemplo, no site IHBMR, eles disponibilizam o Códice Sasson. Sim, aquela Bíblia que foi vendida pelo banqueiro Jack Safra, que era o dono, ele vendeu agora para uma instituição de Israel. Bem, o que tem de mais nesse manuscrito? Ele é do ano 950 depois de Cristo. E lá nós encontramos no Salmo 104, versículo 35, o nome divino, grafado corretamente, Iehová. Et Iehová, Aleluia. Então, nós encontramos no mesmo versículo o nome divino Iehová ao lado de Aleluia. Então, Iá ao lado de Iehová. Então, está tudo correto. Antes as pessoas achavam que o tetragrama não tinha as vogais conhecidas. Mas, cada vez mais temos acesso a manuscritos que mostram, como esse, que sim, é correto escrever Iehová, assim como a abreviatura de Iá. Está muito claro. Não é mais desconhecido o tetragrama. Nós temos acesso pleno às suas vogais. E o texto é muito bonito, do Salmo 104:35, que diz: que eu louve a Jeová, louvem a Já, ou Aleluia. Muito bom que nós possamos fazer isso de coração para o nosso Deus Todo-Poderoso, que aqui no Brasil, aqui em português, conhecido como Jeová, não é? Muito bem. Então, seguindo com esses exemplos, nós podemos agora falar da letra E, da Tsere. E é interessante que a gente observa que esse E longo aparece na palavra El, quando marca para Deus. E, ao mesmo tempo, esse E longo, ele também se reduz quando a palavra fica maior. Por exemplo, El, uma palavra pequena. Elohim, já é uma palavra maior, já é alongada. Nesse caso, o E de Serê se modifica para esses 5 pontinhos que você está vendo aqui, que é uma semivogal, o Hatef Segol. Está vendo aí? Elo é a primeira sílaba. Him, a segunda sílaba. Esse I aqui do Elohim acaba sendo o I longo, não é? Então, aqui a gente percebe que o que as gramáticas estão, olha só, uma vogal longa sofre uma redução para semivogal. Agora também de som de E, só que no caso com valor sonoro, valor fonético menor. Então, Elohim é uma palavra mais longa e por isso mesmo recebe o El vai ser reduzido, esse som do E forte vai ser reduzido para o Hatef Segol, que é uma semivogal. Acredito que deu para vocês entenderem, né? E é interessante que essa palavra El, ela aparece com Shaddai, significa todo-poderoso, né? Abraão, então, ele conversava ali com o Deus todo-poderoso. E já em Gênesis a gente encontra o tetragrama se referindo ao Deus todo-poderoso. A gente pode aprofundar, por exemplo, e perceber que esse El, que também é Elohim,
essa palavra El ou Elohim pode ser usada para o Deus Todo-Poderoso, né? E lá no contexto do povo judeu, às vezes também era usada para outros deuses. Mas nesse caso, o Elohim, que a Bíblia está falando como Deus Todo-Poderoso, também aparece com o tetragrama para Jeová, Yehová, tá? Aqui nós temos uma tradução para o português mostrando que esse Elohim, Deus, é Jeová. E mais ainda, nós temos a Torá comentada, bilíngue, e ela nos mostra também que lá em Gênesis, quando aparece pela primeira vez o nome de Deus, em Gênesis 2:4, Yehová, Elohim, é Jeová Deus. Então não tem problema traduzir o nome de Deus como Jeová para a língua portuguesa, porque nós também podemos adorar o nosso Deus em língua portuguesa. Assim como outros nomes em hebraico também são traduzidos normalmente para o português, né? Pessoas eruditas que têm conhecimento também fazem essa tradução com muita legitimidade. E é interessante percebermos que, as vogais longas, elas se reduzem, é verdade. Mas e quando é semivogal? Já chegou na redução máxima. É importante lembrar que semivogal, quando chega nessa condição, ela não se reduz mais. Por exemplo, Hatef Patá, ele continua Hatef Patá, não se reduz mais. Ou Hatef Segol, metade de um Segol, também não se reduz mais. Ou mesmo Shevá, ele também continua Shevá, não se reduz mais. E isso é importante a gente lembrar, porque alguns dizem que a vogal de Adonai se esvai e se transforma na vogal de Yehová. O A, Hatef Patá semivogal, se esvai e se transforma em Eshevá, mas isso contraria o que a gente viu aqui dentro da regra do hebraico. Inclusive, não tem nenhum exemplo de nenhum fenômeno desse tipo acontecendo dentro da língua. Não há palavras nas quais uma semivogal ainda se esvai e se transforma em outra semivogal. Isso não acontece. Então é bom a gente lembrar que chegou em semivogal, a tonicidade não tem como reduzir, não existe como se esvair, não tem exemplos desse tipo dentro da língua. Agora, se a gente chegou no grau de redução máxima numa semivogal, é interessante que, em outras palavras, ela pode ser alongada. Como assim? É porque, assim, semivogal significa que o som já diminuiu bastante, não foi? Já chegou no seu limite. Agora, se for para aumentar esse som novamente em outra palavra, se for para alongar ele, isso pode ocorrer? Sim, isso pode acontecer. E a gente tem um exemplo muito bom aqui para visualizar isso. Por exemplo, o nome hebraico Yehoshua. Estamos vendo aqui as letras em hebraico. Nós estamos vendo agora Yehoshua, aqui a transliteração em caracteres latinos e a tradução Josué. Tudo bem? Agora, esse mesmo nome, ao longo do tempo, esse ezinho semivogal foi alongado para uma vogal plena e forte, o tserê. Olha que interessante. Esse mesmo nome, Yehoshua, sofreu uma redução e agora se tornou Yeshua. Aqui temos as letras em hebraico. Agora aqui temos a transcrição, Yeshua, aqui que você vê esse W, é a transcrição. A transcrição, ela busca o som fonético, tá? Busca fazer essa transcrição fonética. Agora aqui embaixo nós temos Yeshua, os caracteres latinos, né, para a gente poder ler na nossa língua. E depois temos a tradução Jesus. Yeshua, transcrição, depois transliteração e agora tradução, Jesus. Tudo certo, não é? Você está percebendo aqui que interessante esse fenômeno linguístico. E é bom lembrar também que esse IE de Yehová, né? E em português nós temos a tradução Jeová, esse mesmo IE também vai aparecer no nome de Jesus, só que com a vogal, seria a vogal alongada, tá bom? Yeshua tem o serê aqui, ó. Você tá vendo? IE. Esse IE aparece aqui no nome do pai, com Shevá, Yehová, e o nome do filho, Yeshua, com esse serê. E o que significa o nome de Jesus? Ele significa Yehová Yoshia, ou seja, Jeová é salvação. Sim,
Jeová é salvação. Alguns ficam pensando, mas chegar a essa conclusão é negar Jesus? Não, Jesus ele é o nosso Salvador, mas sabemos que ele é um Salvador que foi colocado nessa condição porque o Pai o colocou assim. Ele foi enviado por nosso Pai, que é Jeová Deus, o Altíssimo, o Salvador Supremo, Deus eterno, né? O Salvador Supremo é Jeová, mas aquele que ele escolheu para também nos enviar como Salvador é seu Filho Jesus. E isso não é nenhuma heresia, né? Que as pessoas acham que está se confundindo as coisas. Mas se a gente observar o que Maria disse, ali em Lucas 1, 46, 47, ela falou assim: minha alma magnifica Jeová, e meu espírito não pode deixar de estar cheio de alegria por Deus, meu Salvador. Sim, então Maria, ela reconhecia que a fonte suprema de salvação é o próprio Jeová, né? Que, claro, estava fazendo aquela ação miraculosa com ela para que ela trouxesse o meio de salvação aqui, Jesus Cristo, ao mundo. Então, é maravilhoso fazer essas correlações, tanto gramaticais como teológicas, que a gente percebe dentro da palavra de Deus. Então, sim, Jesus Cristo é o nosso Salvador, também Jeová fez dele Senhor e fez dele Rei, e claro que nós queremos aprender dos ensinamentos dele, seguir a ele, para que nós possamos adorar ao Pai, né? E o Pai, Jeová Deus, é nossa fonte suprema de salvação, assim como o nome de Jesus aponta, Jeová é salvação. Bom, então foi essa consideração que a gente tinha para esse momento, e agradecemos aqui a atenção de vocês, fiquem com as bênçãos de Jeová nas suas vidas, e até uma próxima.